Adão e Eva. Quem enfrentou a morte primeiro? Essa é uma das questões mais intrigantes da história bíblica. Você já se perguntou como os primeiros seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, terminaram seus dias aqui na Terra? O que a Bíblia revela sobre o fim de suas vidas? Hoje, vamos mergulhar profundamente nessa narrativa, explorar textos sagrados e desvendar os mistérios sobre o destino de Adão e Eva. Fique conosco, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar sua perspectiva sobre essa história, tão antiga quanto a humanidade. Sinais de esperança surgiram mesmo em meio à crescente maldade da época, pois começou-se a invocar o nome do Senhor. Isso mostra que, apesar da escuridão, havia aqueles que buscavam manter um relacionamento com o Criador. A longevidade extraordinária daquela época permitia que várias gerações convivessem simultaneamente. Adão e Eva tinham a oportunidade de compartilhar diretamente com seus descendentes o relato da criação, a vida no Éden, a queda e, mais importante, a promessa de redenção feita por Deus. O peso da mortalidade, que antes era apenas uma ameaça distante, tornou-se uma constante em suas vidas. As palavras de Deus ecoavam em suas mentes: "Do pó você é e ao pó voltará." Essa consciência mudou completamente sua perspectiva sobre cada momento vivido. A primeira experiência com a morte veio através do sacrifício de animais para cobri-los com vestes, como descrito em Gênesis, capítulo 3, versículo 21. "E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu." Para aqueles que antes conviviam pacificamente com todas as criaturas, ver a vida deixar um animal deve ter sido profundamente angustiante. Cada sacrifício era um lembrete constante do custo do pecado. Nada, no entanto, poderia prepará-los para a morte de Abel. Não era apenas a primeira morte humana, mas também uma morte violenta, e pelas mãos de seu irmão, Caim. O peso dessa perda deve ter sido esmagador, trazendo uma nova dimensão à realidade da mortalidade que agora enfrentavam. A extraordinária longevidade de Adão, que viveu 930 anos, tornou a realidade da morte ainda mais complexa. Ele viu gerações de descendentes nascerem, viverem e morrerem. Cada morte era um lembrete doloroso do paraíso perdido e da maldição do pecado. O conhecimento de que a morte era inevitável deu nova urgência às suas ações. Eles precisavam passar adiante o conhecimento de Deus, estabelecer tradições e ensinar valores às próximas gerações. O tempo, antes infinito, agora tinha um fim definido. Cada dia os afastava mais do Éden e os aproximava de seu destino final. O contraste entre a imortalidade que haviam conhecido e sua condição mortal era uma fonte constante de reflexão. O envelhecimento era uma experiência nova. As primeiras dores, limitações físicas, cabelos brancos, cada sinal da passagem do tempo era um lembrete da maldição. Como o salmista escreveria muito tempo depois, os dias de nossa vida são contados, e o melhor deles é canseira e enfado. Ver seus descendentes seguindo o mesmo caminho de deterioração e morte foi particularmente doloroso. Eles carregavam o peso de saber que haviam trazido essa maldição para toda a humanidade. Como Paulo escreveu em Romanos, capítulo 5, versículo 12. "Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram." Mesmo assim, havia sinais da graça de Deus. A morte não veio instantaneamente, como havia sido advertido, mas tornou-se um processo gradual, permitindo tempo para arrependimento e reconciliação. Deus, em sua misericórdia, dava à humanidade a chance de se preparar para o encontro inevitável com a morte. Mais importante ainda, a promessa de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente permanecia viva. Cada nascimento trazia a esperança de que poderia ser o libertador prometido. Quando Eva deu à luz Caim, ela exclamou: "Adquiri um homem com o auxílio do Senhor", demonstrando essa esperança.
O nascimento de Sete, após a tragédia de Abel, renovou essa possibilidade. O sistema de sacrifícios iniciado quando Deus cobriu sua nudez com peles de animais estabeleceu um padrão profético. Cada sacrifício apontava para o sacrifício maior que viria, o do prometido libertador. A morte de animais inocentes era um lembrete do custo do pecado e um sinal da promessa de redenção. A linha genealógica de Adão, passando por Sete e continuando até Noé, revela como Deus preservou fielmente a linhagem através da qual viria o Redentor prometido. Mesmo em meio à crescente maldade do mundo, essa linha da promessa permaneceu intacta. O ato de Deus fazer vestes de pele para cobrir Adão e Eva era um sinal claro de que o plano de redenção já estava em ação. A expulsão do Éden, embora dolorosa, também foi um ato de misericórdia, impedindo-os de comer da árvore da vida em seu estado caído. A dor do parto seria seguida pela alegria de uma nova vida. O trabalho árduo, embora extenuante, os protegeria da ociosidade e de pecados maiores. Até mesmo a morte, a última inimiga, seria derrotada pelo descendente prometido. Essa promessa moldou toda a história subsequente, enquanto a humanidade vivia entre duas realidades: a memória do paraíso perdido e a esperança do paraíso restaurado. Então, quem realmente morreu primeiro? A Bíblia nos diz que Adão viveu 930 anos, mas permanece em silêncio sobre Eva. Esse silêncio carrega significados teológicos profundos. Talvez a questão mais importante não seja quem morreu primeiro, mas o significado de suas mortes no plano divino de redenção. Elas marcaram o cumprimento da advertência divina. No dia em que dela comerdes, certamente morrereis. A história de Adão e Eva não termina com suas mortes, mas continua através da promessa cumprida em Cristo. Por um homem e uma mulher entrou o pecado no mundo. Por um homem e uma mulher veio a redenção. Essa é a esperança que transforma a vida de todos nós. Se você gostou dessa reflexão, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias bíblicas inspiradoras. Vamos juntos espalhar a mensagem da redenção e da esperança.